Agora o nosso Bastidores CNN recebe, para uma entrevista ao vivo, o ministro de Transportes, Renan Filho. Ministro, boa tarde, bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Está ouvindo? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. Um grande prazer conversar com vocês. Ministro, temos vários assuntos para tratar com o senhor hoje, mas eu começo olhando para o Rio Grande do Sul, porque o senhor ainda está empenhado nessa fase de levantar os danos que foram causados ao Estado. Tem sido, um braço de apoio do governo federal ao governo do Estado. Como é que está a situação de momento por lá? Olha, Tainá, nós tivemos no Rio Grande do Sul 125 pontos de interrupção completa desde o início dessa crise. Nas estradas federais agora, nós estamos com apenas 5 pontos de interrupção completos ainda, 120 já foram liberados, então assim, nós evitamos outras crises de desabastecimento, garantimos durante esse período inteiro a chegada de alimentos, de remédios, de combustível, de todos os insumos básicos para o funcionamento da economia e também para o salvamento e para o acolhimento das pessoas a todas as regiões. E agora temos 2 pontos, principalmente, que geram 5 interrupções ainda no estado. Um é na BR-116, a ponte sobre o Rio Caí. A novidade importante para hoje é que a ponte metálica do Exército chegou e vai ser instalada. A gente agora vai correr para instalar essa ponte. Já fizemos as cabeceiras, um enrocamento de rochas para reduzir, estreitar as margens do Rio Caí, que é um rio largo, e essa ponte só consegue vencer um vão de até 60 metros. E o outro é na BR-470, ali no vale de produção de vinho da região de Bento Gonçalves, entre Bento Gonçalves e a cidade de Veranópolis, uma estrada serrana que teve algumas partes do seu leito levados, e a gente imagina que até o final desse mês nós vamos liberar para o tráfego de veículos leves, primeiro para verificar o que significa, para somente depois disso voltar a liberar a rodovia para veículos pesados. Entretanto, esse trecho de interrupção, ele tem outros caminhos alternativos, o que não restringe de maneira geral o tráfego na região. Então, no que concerne às rodovias federais, a gente já permitiu a retomada das exportações, das importações, facilitou a chegada no centro do Rio Grande do Sul, até a divisa com a Argentina também, a chegada ao Porto de Rio Grande, ali na região de Pelotas, o que permite a exportação do Estado continuar ocorrendo, as importações também. Então, eu acredito que a normalidade se aproxima, as águas começaram a baixar também, muita gente retornando para as suas casas, e agora é um outro momento da crise, né? As pessoas retornando para casa, a questão da habitação é mais premente, né? O aeroporto Salgado Filho também é um ponto de atenção, mas eu acredito que o momento mais difícil dessa crise, o inicial, passou, e agora é evitar os impactos econômicos, retomar os empregos, a normalidade para a vida das pessoas, e o governo federal está focado nisso. O momento da reconstrução. E, ministro, eu sei que ainda está muito cedo, mas o Ministério já fez algum levantamento do impacto econômico dessa destruição nas vias? O impacto na perda da infraestrutura, Uribe, ele foi estimado inicialmente, naquela medida provisória que o presidente editou, em R$ 1 bilhão e 200 milhões para a limpeza, para a abertura emergencial das rodovias, para a construção dos caminhos assistenciais e humanitários que nós promovemos e também para a própria reconstrução. Boa parte disso será destinado, inclusive, à contenção de encostas, porque a maior parte da infraestrutura destruída, ela o foi pelo desmoronamento de barreiras. Aquela região ali da Serra Gaúcha, ela existe sobre um arenito. Arenito é um tipo de rocha que é bastante instável. Com muita água sobre ele, a própria rocha rola. E a gente observa o fundo dos rios. É uma coisa muito interessante, Tainá e Uribe. Os rios são cheios de seixos. Aquelas pedras que têm as pontas arredondadas, aquilo no passado era uma pedra bruta, pontiaguda, que rolou da montanha. Ela vai virando um seixo com as pontas arredondadas
com o passar dos anos, no contato direto com água, com areia, ela própria rolando sobre outras pedras no rio. Então, você imagina que isso é um processo histórico de muitos e muitos anos, centenas de anos, talvez centenas de milhares de anos, que fizeram a deposição daqueles seixos nos fundos dos rios. Mas eles estão ali porque um dia eles rolaram das montanhas. Então, quando chove muito e agora essa chuva encontra uma infraestrutura, ela leva a rodovia, leva eventualmente uma ponte, leva uma ferrovia. Então, o escoramento das barreiras por onde passam as rodovias é um dos passos mais relevantes e é também um investimento alto por conta da quantidade de rocha e de terra que ele precisa escorar para proteger a infraestrutura. Então, as obras resilientes a intempéries climáticas mais extremadas como essa exigirão um investimento mais detalhado por parte do governo do estado, dos municípios e do governo federal. No nosso caso, aproximadamente R$1 bilhão para R$1 bilhão e 200 milhões para a reconstrução da infraestrutura e para muitos escoramentos de barreiras que vão garantir uma infraestrutura mais resiliente no futuro. Ministro, quero falar sobre outros assuntos contigo. O senhor é economista por formação, entende bem, então, do que a gente vai tratar agora, que é aquela medida provisória do PIS e COFINS. Está sendo altamente criticada pelo empresariado. No Congresso Nacional, a gente percebe que ainda há muita resistência. Algumas lideranças incentivando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a dar uma resposta mais dura, como devolver a medida provisória. Por outro lado, do lado do governo, né, a gente também hoje foi saber ali com o entorno do ministro Fernando Haddad, ele ainda se mantém resistente. Diz que há abertura para diálogo, mas que a medida é essa que foi apresentada para compensar a desoneração dos setores. Como é que o senhor responde às críticas que o governo tem sofrido em relação a essa resposta dada à desoneração? Olha, Tainá, esse é um tema complexo e muito relevante para o país. Primeiro porque os mesmos que criticam pontualmente essa medida são aqueles que defendem a estabilidade fiscal. E a estabilidade fiscal, ela precisa ser premissa no país. Para estabilizar fiscalmente o país, você tem que colocar as despesas dentro da receita para cumprir as metas do novo superávit fiscal que foi, do novo arcabouço fiscal que foi apresentado pelo ministro Fernando Haddad. Se essa medida é demasiadamente dura, como a iniciativa privada coloca, se ela aumentará muito drasticamente a arrecadação do governo, eu acho que é um bom espaço para fazer um debate, para ouvir a todos os empresários, para construir um consenso. Mas o fato é que a Fazenda assumiu compromissos fiscais com o país por meio de uma lei que inclusive tem metas de superávit a serem cumpridas, e houve frustrações de receitas, como, por exemplo, aquela medida que desonerou os impostos sobre a folha de pagamento de 17 setores. Aquilo, o governo achava que ia ter uma arrecadação. Não teve, porque precisou negociar. Então, buscou-se arrecadação em outro local. O fato é que um país como o Brasil, com o orçamento, com 98% dos gastos considerados não discricionários, onde o governo não pode cortar, só poderia cortar em torno de 2%. E você tem dificuldade de elevar a receita, a arrecadação, justamente por conta do impacto que gera em um ou outro setor, precisa de um diálogo amplo para que a gente encontre saídas. Eu acho que o melhor ajuste é elevar receitas, reduzir despesas para ter um resultado fiscal capaz de conter a inflação e de colocar a taxa de juros para baixo. Então, como o ministro Haddad colocou, eu acho que é fundamental aproveitar essa oportunidade, mesmo que não seja simples, para fazer um diálogo profundo com o governo e construir os próximos passos. O que a gente tem ouvido é até um adendo que eu esqueci de fazer, ministro da Fazenda hoje, e até o próprio ministro Padilha saiu a público para falar, depois da reunião lá no Planalto, falar em diálogo com o empresariado, mas o governo está vendendo uma estratégia, talvez, de dar a entender que o empresariado não entendeu de fato o que está sendo feito. O senhor concorda com isso? É preciso explicar melhor? Não foi passada a mensagem correta ou a meta que quer ser alcançada pelo governo com essa compensação não ficou muito clara na sua avaliação?
Não, eu acho que o governo pode até explicar melhor, mas eu presumo que o empresariado tenha entendido. O fato é que essa medida, quando ela impede que os créditos acumulados em PIS e COFINS numa cascata tributária no país sejam utilizados para reduzir pagamento de INSS e de imposto de renda, isso significa que o governo vai arrecadar mais na Previdência e vai arrecadar mais a título de imposto de renda. E os empresários sabem que isso significará um pagamento superior de tributos. O que a gente precisa discutir é que o Brasil tem vários incentivos em várias cadeias, as pessoas desejam que esses incentivos sejam mantidos e a racionalidade impõe, no momento de restrição fiscal, que a gente escolha quais os incentivos vão permanecer e escolham aqueles que precisarão ser retirados. Isso é uma escolha democrática, republicana, precisa passar pelo Congresso Nacional, a medida provisória ela tem que ser referendada pelo Congresso, por isso tem gente defendendo que o presidente Pacheco devolva, e eu acho que o presidente Pacheco não fará isso, e ele aproveitará para aprofundar o debate, para verificar quais são as outras alternativas, qual o caminho, porque o fato é que o presidente Lula disse, Tainá e Uribe, que faria um governo sustentável fiscalmente, ou seja, faria frente ao equilíbrio fiscal, remaria nessa direção. E equilíbrio fiscal, eu costumo dizer quando converso com as pessoas, para que todo mundo entenda, é mais ou menos como fazer dieta. Não adianta fazer um dia, não adianta fazer 3 dias. Você tem que fazer dieta durante um longo período para poder perder gradualmente peso. Então, ajustar um orçamento é mais ou menos isso. É apertar os cintos durante muito tempo, ou ampliar receita, ou reduzir despesa, o que significa um esforço, né? Um esforço a fim de equilibrar as contas. E o governo, o que é fato o governo está perseverando na direção do equilíbrio fiscal. E isso é muito importante para o país. Ministro, eu gostaria de falar sobre a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. É uma grande preocupação do impacto ambiental da pavimentação dessa estrada. Deve sair nessa semana o relatório do Ministério dos Transportes. Qual é a expectativa de que a obra deve ser feita? Olha, Uribe, nós fizemos uma ampla discussão sobre a BR-319 com todos os segmentos e, à luz da legislação vigente no país hoje, verificou-se que há espaço para construir essa rodovia com sustentação ambiental, com sustentabilidade ambiental garantida. Obviamente, ela será uma rodovia com investimentos adicionais, inclusive com cercamento na maior parte do seu trecho que passa em área de floresta, com passagem de fauna tanto inferior quanto aérea para aqueles animais que vivem nas copas das árvores. Ou seja, ela é uma rodovia diferente, um investimento superior, mas o estudo que envolveu a todos, não só o Ministério dos Transportes, por determinação do presidente Lula, né, para a inclusão desse trecho no PAC. Nós ouvimos o Ministério do Meio Ambiente, nós ouvimos a Justiça Federal, o Ministério Público Federal e técnicos também da área de infraestrutura, e chegou-se à conclusão que é viável a construção da estrada. Vale dizer, inclusive, que essa estrada, Uribe e Tainá, ela já foi asfaltada no passado. No passado, as pessoas podiam sair de Manaus e chegar ao Rio de Janeiro por asfalto. Hoje, não pode mais porque houve uma involução, até a própria manutenção, em determinados momentos, foi questionada. Mas nós já temos licença para um trecho dessa estrada de 52 quilômetros, esperamos iniciar as obras em breve e esperamos ter o licenciamento para o restante da obra, o que permitiria ter uma estrada sustentável, garantir a manutenção da floresta em pé, mas garantir também a Manaus, uma capital importante do Brasil, uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, e ter uma redundância em modais de transporte. Porque você só pode chegar hoje a Manaus ou por avião ou por rio, ou então você tem que enfrentar uma estrada de barro que no inverno tem muita lama, inviabiliza a passagem de carro pequeno. E isso é muito ruim porque gera uma insegurança muito grande para quem reside em Manaus. A gente viu o que aconteceu na Covid-19, porque
era muito difícil de mandar oxigênio para lá, avião tem dificuldade de transportar grandes quantidades de oxigênio por conta do risco de explosão. Por rio, a gente tem um limitador e uma demora muito grande e não havia asfalto. Então, é por isso que as pessoas do norte do Brasil desejam. Mas as pessoas que desejam essa rodovia, elas não querem que a rodovia coloque a floresta em risco. Elas querem a coexistência, ter direito de chegar por via terrestre à capital e manter a floresta de pé. Talvez seja, Tainá e Uribe, esse é um dado importante, Manaus, a única cidade do mundo com mais de 2 milhões de habitantes que não tem acesso por asfalto. Ministro, antes da gente se despedir, eu sei que o senhor tem uma agenda cheia ainda hoje, vamos falar só um pouquinho de política, é claro, porque a gente está vendo o presidente da República um tanto incomodado, principalmente nas últimas derrotas no Congresso Nacional. Eu falo especificamente sobre os vetos, a dificuldade de fazer andar algumas pautas. A gente sempre recai na articulação política. O Lula está tentando visivelmente arrumar a casa e tomar a frente dessas movimentações quando convoca as reuniões semanais agora com a articulação política do Congresso e do Planalto toda segunda-feira. O que, ministro, está de fato incomodando o presidente da República? Ele teme novas derrotas e o senhor, que é parte da base, de um partido do MDB, fez chegar as reclamações do presidente da República às bancadas no Senado e na Câmara? Olha, essa semana eu até conversei um pouco com o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, sobre a nossa bancada, sobre as votações no Senado. Eu acho, Tainá, que o presidente Lula tem uma boa oportunidade agora de ampliar ainda mais o pacto de governabilidade no país. Lá atrás, o presidente deu passos importantes. O povo brasileiro escolheu eleger Lula presidente e elegeu, ao mesmo tempo, um Congresso conservador. Isso gera, obviamente, a necessidade de um acordo, de um entendimento em torno da governabilidade. O presidente priorizou para o primeiro biênio um acordo em torno da agenda econômica. Isso foi adiante. Nós aprovamos o novo arcabouço fiscal, como falei, aprovamos a reforma tributária, aprovamos uma série de medidas que levam o Brasil no caminho da sustentabilidade fiscal. Agora mesmo houve a edição dessa medida provisória que discutimos há pouco e a base vai discuti-la. Só que nesse segundo biênio agora, o que eu acho, com a eleição dos presidentes das casas, da Câmara e do Senado, e com o próprio apoio do governo a essas eleições, essa discussão, ela precisa ensejar uma nova agenda que garanta o andamento da agenda econômica, por um lado, mas que também evite retrocessos no campo social no Brasil. Retrocessos que estão sendo discutidos muito rasteiramente, muito rasamente, e isso precisa ser evitado. Eu acho que isso é que incomoda um pouco o presidente, mas acho que essa participação dele permite a construção de um entendimento republicano com presidentes novos de Câmara e de Senado acerca dessa agenda para o segundo biênio, que será um biênio muito relevante para dar continuidade aos avanços que tivemos e para corrigir a rota nesses 2 anos finais desse governo do presidente Lula. Isso vai permitir que o Brasil siga avançando e que a gente evite alguns retrocessos em votações que não significam bem aquilo que o povo pensa, como, por exemplo, aquele projeto de fake news, ou então aquela legislação que trata da saída de presos do sistema prisional, que foram votações na contramão do que o mundo coloca como saídas técnicas mais adequadas, mas que não foram discutidas com profundidade. E eu acho que depois de acordado, assim, em cima, qual é a agenda do governo em parceria com o Congresso Nacional, aí tem que se discutir também a ocupação de espaços dos partidos no governo novamente, legitimar a participação dos ministros no governo, discutir o núcleo do próprio governo. Eu acho que toda essa agenda ela vai ser discutida nos próximos meses e eu acho que vai ser, sobretudo depois das eleições municipais, verificando o que sairá das urnas, o governo vai se preparar para o segundo biênio. Mas o presidente Lula, com muita experiência e com muita sensibilidade, ele já começa a apontar os ponteiros para demonstrar que vai trabalhar para pilotar essa agenda, essas reuniões de segunda, as quais
você se referiu, certamente serão uma oportunidade para essa reflexão. Ministro, o senhor já foi governador, o senhor é senador e agora ministro. Rapidamente, para encerrar nossa entrevista, o senhor é favorável ao fim da reeleição a partir de 2030? Não, eu não sou favorável. Eu acho que o instrumento da reeleição, ele permite ao povo brasileiro fazer uma escolha para manter aquele governante que está dando certo. O período de 4 anos apenas é um período que não dá tempo do governante implantar todos os projetos que ele vislumbra para melhorar a sociedade, sobretudo equilibrar as finanças, depois das finanças equilibradas, pegar esse recurso para aplicar no que é importante nas políticas sociais, na infraestrutura, a fim de gerar ganhos competitivos para o Estado e o país crescer adiante. Então, o modelo brasileiro, ele na verdade é um mandato de 8 anos com um recall que o povo pode tirar, eventualmente aqueles que eles acham que não estão fazendo um bom papel no meio do mandato. Então, eu acredito que o instrumento da reeleição, ele permite dar um tempo maior a quem faz uma boa gestão e retirar aqueles que estão errando. Quando você divide isso em mandatos pequenos de 4 ou 5 anos, mesmo aqueles governantes que têm lucidez, têm capacidade de articulação, constroem um bom projeto, eles terão pouco tempo para entregar o melhor resultado à população. Além disso, esse modelo não é um modelo internacionalmente aceito, então é sempre ruim a gente achar que vai criar aqui no Brasil um modelo melhor do que aquilo que todo mundo faz. Normalmente, essa tentativa ela é equivocada. É bom a gente observar as boas experiências e seguir as boas experiências. E a reeleição no Brasil, ela é uma oportunidade para os bons governantes seguirem adiante. E aqueles que foram mal, perdem a reeleição, o povo tem direito de tirá-los do cargo. Então, o ministro está muito bem alinhado com o que pensa o presidente da República, que, aliás, já fez chegar a sua posição ao maior entusiasta desse projeto, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Obrigada, ministro Renan Filho, dos Transportes, atualizando a gente sobre o Rio Grande do Sul e também sobre o dia a dia da política. Até uma próxima. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade da conversa, ministro. Eu que agradeço, parabéns pelo novo horário, sucesso. Agora nós vamos acompanhar a CNN no horário do almoço. Até logo. Por favor, deixa ligado aí no Ministério. Tchau, tchau.